Pampa Debates. Oferecimento GBUX, a proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. Biscoitos Zezé, carinho que vem de família. E Banrisul Digital, tudo no seu tempo. Pampa Debates Especial Verão Pampa 2020. Oferecimento Kia Sun Motors. Comece o ano de carro novo. CCG Saúde. Medicina de valor. Gente de verdade. Apoio Sesc. A força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Badesul. Agente dá valor para o Rio Grande crescer. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Pampa Debates recheado de craques como sempre e aqui diretamente do epicentro do litoral norte, que é Atlântida. Junto à nossa Saba, ao Sesc, com mais um programa praiano. Tanto é que o tradicional indumentária do Pampa Debates é o casaco e aqui é a esportividade. E com o retorno de dois grandes amigos ao programa aqui, fazia um tempo que não vinham, especialmente. Eu acho que o doutor Fernando Kess está vindo mais no programa que o Cairoli. Prazer tê-lo aqui, doutor. O quê? Prazer lá. Diz que eu estou vindo mais ao programa do que... Pode pegar o microfone, doutor. Eu acho que não, eu tenho vindo muito pouco ao programa. Acho que eu estou disputando com o Cairoli no último lugar. Paulo Sérgio, se não cutucar a todos nós, ele não se sente bem. Você, Paulo Cairoli. Neste ano, Uma há vez 2 programas, só o vice-governador. ano passado há 2 apenas. 2 programas. Uma vez vice-governador, futuro governador. Tudo bem então, doutor Kess? Tudo bem, é uma alegria estar contigo de novo. O problema é que aquele teu horário do programa normal, Daquele nosso horário. nosso horário, eu tenho muita dificuldade porque eu estou trabalhando muito. Mas agora, nós não estamos daqui uns trabalhando. 20 anos, eu vou me aposentar e eu estarei todos os dias no teu programa. Mas isso é um prazer, então se aposente amanhã. Tudo bem, Cairoli? Retornando de Punta del Este, né? Aqui Para a realidade do nosso litoral. Muito bom aqui Atlântida. É uma oportunidade muito boa. Estou na casa do meu filho, aproveitando esse belo dia, esse belo tempo e os amigos. Maravilha. E como é que estava a Punta? Maravilhoso. Encontrou com grandes amigos lá? Encontro com vários amigos, como a gente encontra aqui em Atlântida. Encontrou com o Luizinho Pereira Lima lá? Encontrei. Estava bem ele? Tava Oh, bem. Mais aquele tranquilo gosta que de eu, Punta né? del Este. Aquele gosta de Punta del Este. Encontrei no restaurante ele. Maravilha. Só não conta o resto. Marcelo Dornelles, tudo bem, Marcelo? Tudo bem, Nosso eterno procurador-geral, hoje naquele revezamento que ele fez com o Fabiano Dalazen, é subprocurador, mas vai ser procurador de novo. Tudo se encaminha para tal. Vamos ver, isso não depende só de nós, mas continuamos firmes lá, trabalhando no E Ministério pior que não Público. depende só do MP, né? Que é uma tristeza. Depende do MP e depois do governador. A gente tem... O Ministério Público tem trabalhado a ideia há muitos anos de que a escolha recaia sobre o mais votado na classe, né? Isso vem sendo reconhecido e... Enfim, mas faz parte a disputa, é um movimento constitucional, é importante. O Ministério Público é bastante democrático, permite essa discussão, esse debate, a alternância, é importante. Mas alterna de um amigo para outro lá, né? Porque são todos muito amigos. Não todos. E o que é bom, né? A unidade é importante. É bom, a gente, aquela coisa, né, doutor Luquezzi, a gente, o cargo, ele tem que ser preparado para o cargo, né? É difícil, não pode chegar lá tem que chegar com uma certa preparação, então é o que a gente tem conseguido fazer. Então todos os colegas que têm chegado na condição de procurador-geral chegam com um histórico, chegam com uma representatividade e com o apoio dos mais experientes, é importante. Daí a qualidade daquele grupo, né? Um grupo fantástico. E o Marco Bortoluzzi, já tirou o atrasômetro lá ou não? Ainda não. Mas quem tem que tirar? É tu, Luciano Ram? Não, Para eu- explicar para o telespectador que não viu o programa anterior, Não. a área onde vai ser construída a van, aqui no litoral, que é em Capão da Canoa, nas margens da Estrada do Mar, ela pertence ao Marco. Ali vai sair uma comercial Zafari e uma Havan. Isso. Mas o Serginho Zafari está tranquilo, mas o Luciano veio aqui e fez um pronunciamento forte, inaugurou o atrasômetro. Inaugurou. Na realidade, sai a liberação do DAIA e aí nós podemos tirar. Quando sair a liberação, que sai o atrasômetro. Senão ele é reinaugurado a cada 30 dias. Isso foi acordo? É que é praxe dele, né? No Brasil todo, né? Chegou em 120 dias, ele coloca o atrasômetro. E aí a cada 30 dias ele reinaugura E quem é que atualiza o atrasômetro diariamente? Ele mesmo.
Não, ele não. A equipe dele. Vai lá e... a equipe dele. E a cada... Não é eletrônico o gasômetro. Não. É manual? É manual. Tem que ir lá e mudar. Tem que ir lá e mudar. E a cada 30 dias ele reinaugura. Ele vem e faz toda aquela mise-en-scène, aquele marketing. Isso aí. Wilson Ferrarim retornando ao Pampa Debates aqui. Muito tá bonito o Ferrarim. Paulo Sérgio me faz muito bonito, bem. Ferrarim. Mas eu sou um cara bonito. A mãe caprichou, cara. Foi de pincel. Sabe quem é o melhor amigo dele? O Clóvis Tramontina. Agora passa todo o tempo se bicando os dois. É mesmo? Mas, olha, impressionante. É que ele disse que eu devo umas duplicatas de 1960 e ele quer me cobrar, mas não tem o papel. E eu sem a duplicata não pago. Então também queria que a formada. Mas, Paulo, estou chegando no Mato Grosso. Desbloqueou a duplicata, tem que fazer uma... Como é que faz o exame datiloscópio? Como é que faz ali? Uma ressonância para ver o que tem na duplicata. Isso aí lembra a disputa entre o Castelã e o Randon, que discutiram a vida Lourenço toda. Castelã. Porque o Castelã fez os móveis quando o Randon casou, os móveis da E aí o Castelã perguntava para o Randon, mas tu não me pagasse, não me lembro de tu ter me pago. Disse, não, eu te paguei, mas eu me lembro que tu entregasse de madrugada para não passar no ICMS, para não pagar o ICMS. Mas, Paulo Sérgio, estou chegando no Mato Grosso. Cara, aquele estado lá tá, olha, povo, é um orgulho estar dentro desse estado pertencer ao nosso país. Porque a pujança, o que está vindo aquele estado lá é impressionante. Eu tenho muito orgulho de dizer que tenho propriedade lá e ajudei um pouco a construir lá, mas Nos exportaram o Marum para cá, nos devolveram o Marum para cá? Não, acho que ele não voltou mais. Não quero que ele volte. E nós não queremos que ele vá embora daqui, tu vê que diferença. Não querem. Nós não queremos, o Marum é gente boa. É gente boa. Mas ele bate forte. Mas ele tem que bater mesmo. Tem que bater mesmo. Não, eu nem conheço. Não abrimos mão do Marum aqui. Eu nem conheço o Marum, falando. Não, é fantástico. Eu vejo ele bater forte aí. Aliás, fez um galeto na casa dele. Pena que tu não te dá com ele, não foi convidado. Não é que eu não me dou com ele, tá louco? Todos nós estamos lá, hein? Não, me dou com ele. O cara é gente boa, cara, bem melhor que eu, casamento. Mas eu vou te defender falando com ele, tá? Tá bom, muito obrigado. Vou te dizer que ele não devia ter saído do Mato Grosso. Não, ele tá no Mato Grosso do Sul. Tu tava... Está no Mato Grosso. Eu tô no MT. Esse tá é o no quê? MT. Bom, ainda bem que te salvou agora. E o vice-governador é gaúcho. Ah, sim. O Otaviano Pimenta, minha fazenda minha. Nosso amigo. Vai deixar de ser vice-governador e vai abrir uma vaga lá para o Senado. Foi caçada uma senadora e agora ele vai concorrer a essa vaga. Vai concorrer ao Senado. Vai concorrer ao Senado agora, uma eleição específica. Eu cuido dos pais dele, São Frederico. Seu Telide. Fala no microfone. Aqui não tem conversa paralela, que é isso? É um bom emprego, senador, né? É difícil, algo menos difícil chegar lá, mas o Reis, é um mandato... O 8 anos na sombra. Com colegiado pequeno. Mas o Reis trabalha pra caramba, tinha um grande senador. Não. O Reis está indo pra Índia com o Bolsonaro. Eu acho que o Reis é um sempre senador. É um colegiado pequeno. E o meu amigo Lazer Martins também. Também, dois homens. E a Ana Amélia foi uma grande senadora também. Depois pecou, ela foi responsável pelos problemas que tem o PP hoje aqui no Rio Grande do Sul. Não dá para deixar de reconhecer. E ela sabe disso. Mas, como senadora, ela ajudou muito o Rio Grande. O Cairoli é testemunha disso. Sim. Sim. No microfone. É muito bom. Ela também ajudou o governador Eduardo Leite a se eleger. Né? Acho que também. O papel dela dentro do partido. Ela errou com a Manela, mas acertou com o Eduardo Leite. Né? É verdade. E o Luiz Carlos Reis podia ser governador hoje. E ela senadora. Mas quem sabe ele pode ser agora, daqui a 3 anos. Né? Eu espero que Cairoli seja candidato também. Estamos na luta aí para isso. Humberto Ruga. Todos os amigos querem empurrar a gente, né, Hernani? Conselho Superior da Federação, meu chefe da Federação. Bom, Paulo, é uma satisfação retornar ao programa, mas só quero fazer uma observação ao meu companheiro aqui. Companheiro não, aqui não pode falar companheiro. Bom, meu colega de bancada. Tá. Wilson Ferrarim. Eu sei, grande produtor de adubos. Nós temos que pensar mais no Rio Grande do Sul. Nosso estado está na rabeira do estado do Brasil no crescimento. E nós, como gaúchos,
Temos que tentar mudar. Não adianta se mudar no Estado. Atualmente, nós somos um grande Estado de exportação de gente, né? Nós precisamos mudar o nosso Estado, porque senão nós vamos ficar pior que o último Estado do Brasil. Essa observação eu tinha que fazer. Eu gostaria... Eu vou me defender um pouquinho. Eu sou a cerealista número 1 do Estado do Rio Grande do Sul. Eu sei. Eu tenho mais de 50 estabelecimentos, que eu defendo o meu Estado com muita energia. Eu estou no Mato Grosso também, porque lá o Mato Grosso ganha dinheiro. É dos gaúchos. 1-0 para ele, mas o empresário é para ganhar dinheiro mesmo. Tu é empresário, Ruga? Não, tem que ganhar dinheiro. Claro. Mas o que eu fiz a observação é o seguinte: quando tu tiver uma orientação da Secretaria da Fazenda, como tem no atual Estado, afugenta os empresários. Eu ouvi a palestra na Federação, uma coisa que muito me chocou, o governo dizendo que uma taxação acima das empresas que faturassem mais de 78 milhões era justa. Então aqui nós queremos impedir o crescimento. Eu quis aproveitar, deixa para fazer essa Bom, então vamos deixar bem entendido. Tá bem esclarecido. Eu entendi que eu estava investindo no Mato Grosso. Eu também invisto no Mato Grosso, mas o meu estado, a minha alma é gaúcha. Me permite, Ruga, dizer que nós temos 2 estados. O estado, que eu não concordo contigo, esse nosso estado pujante, estado do empreendedor, do empresário, do produtor rural. E se nós olharmos os coeficientes, e o deputado Hernani está aí para dizer, para confirmar, o nosso crescimento no setor primário é significativamente grande. Nós somos um estado que tem inovações, vídeo que acontece Não Me Toque. E eu não gosto de ouvir essa coisa que nós, um estado que está perdendo espaço. O que nós fizemos, não fomos responsáveis pelo setor público. O setor público é a responsabilidade nossa de empresário e não nossa do político. Porque nós não tivemos atitude para fazer a manutenção do tamanho que o Estado merece. O que acontece hoje no Estado do Rio Grande do Sul? Um Estado grande que não cabe no bolso do contribuinte. Como é que se viabiliza isso? Com reformas profundas que nós não conseguimos fazer num prazo de tempo mais curto. Então o empresário tem que assumir posição e não ficar sempre por trás, sempre querendo ver um jeitinho de tirar algum proveito. E eu tenho defendido que o PT surgiu através dos empresários, foram os que financiaram os empresários para ter esse partido que nós tanto criticamos, porque nós somos omissos, nós somos irresponsáveis sem pensar na geração futura. Cabe a nós agora retomarmos essa nossa posição. Então, o Rio Grande do Sul foi importante para o Brasil porque fez o Brasil crescer. Nós não conseguimos viabilizar um estado no meio do Nordeste que não cresce. Então, faz parte deste papel que nós tivemos ao longo do tempo. Então, nós temos que ser mais nacionalista, mais gaúcho, mas pensando no nosso país. Se o país melhorar, o Rio Grande do Sul melhora junto com ele. Doutor Carol, eu nunca fiz isso com você, parabéns. Essa sua manifestação. Levei medo. E aquela da UBS lá em Não Me Toque, na inauguração da UBS, foi sensacional. Deixa eu trazer ao papo. Eu me sinto muito à vontade, Ruga, porque eu já passei pela política, fiz 4 anos. Se cada um de nós fizesse esse papel de 4 anos, vê que não é tão fácil transformar o Estado como a gente gostaria. Então, se não for através de imposto, não tem outro papel para se viabilizar o Estado. Como é que nós cortamos a cabeça e o tamanho do Estado se não for com reformas profundas? Hernani Paulo, nosso futuro presidente da Assembleia, está chegando a hora, hein? Pois é. Dia 3. Uma alegria. Na semana que vem. Paulo Sérgio estar mais uma vez aqui, Pampa Debates, acompanhado desses amigos aqui, experientes, conhecedores, e a gente aprende muito aqui ouvindo as manifestações de todos. E realmente o nosso Estado, estamos agora no dia 3, assumindo uma grande responsabilidade, um enorme desafio. Olha o que disse o Cairoli aqui. Ouviu bem? E vamos precisar muito contar com a experiência e com a participação de todos. A Assembleia Legislativa é o poder que representa toda a democracia. Lá, nos 55 deputados e deputadas estão representando segmentos, setores da sociedade que de forma democrática chegaram e conquistaram a vaga no Parlamento Gaúcho. E nós temos a Assembleia Legislativa, assim como o Executivo, o Poder Judiciário, enfim, as entidades do setor privado, uma responsabilidade muito grande em reverter esse quadro que aqui nas manifestações anteriores foi muito
colocado de forma enfática, o nosso Estado ele foi perdendo realmente espaço ao longo dos últimos anos, e por uma série de fatores, é um conjunto, não é um problema só. E não é nos últimos anos, de muitos anos. A indústria cerâmica do Rio Grande do Sul foi embora no governo Brito, foi embora para Santa Catarina. Aconteceu um fato nas últimas décadas aí, que hoje é uma realidade. Vamos pegar o setor agropecuário, né? Nós tínhamos aqui no Rio Grande do Sul grandes famílias com extensão de terra limitada, e quando isso foi acontecendo, o inventário, quando as famílias iam dividindo a sucessão, por ser uma extensão pequena de área, muitos saíram daqui e foram desbravar os outros estados brasileiros. Então nós perdemos ao longo das últimas décadas muito material humano, muito talento humano e muito capital financeiro, que foram responsáveis aí por transformar o país no setor agropecuário, Wilson Ferrarin especialmente, né? E isso nos trouxe, sem dúvida, um prejuízo muito grande ao nosso estado. Um prejuízo irrecuperável, porque quando você perde capital humano e financeiro, o Estado acaba sofrendo e enfrentando dificuldades. E hoje nós temos outros problemas que nos impedem de avançarmos em alguns setores, inclusive perdendo também empresários de vários ramos que estão colocando filiais em outros estados porque nós não somos competitivos. Então acho que esse é o grande debate, né, que nós precisamos entrar, nos tornar um estado mais competitivo aqui para atrair investimentos aqui dos próprios gaúchos. Marcelo Dornelles, que é nosso eterno procurador-geral de Justiça, o que tu achaste das falas até aqui? Eu não vou pedir nem para te votar ou no Cairoli ou no Humberto Ruga, não é esse o caso. Não, eles se complementam, né? São duas pessoas que eu admiro, que têm uma convivência bastante fraterna. O Estado chegou nessa situação por erros do passado, isso é óbvio, né? Erros dos executivos passados e das assembleias que aprovaram tudo que as corporações pediram. Nada que as corporações pediram era negado. O próprio governador Sartori disse: agora, como governador, eu percebo meus erros, coisas que eu votei que trazem um prejuízo enorme para quem está na ponta sendo executivo. A Assembleia é o mais complexo, né? Porque cada um, até hoje, ainda mais tem muitos partidos e às vezes o foco do interesse público é mais difícil, porque tem o interesse na corporação, tem o interesse na eleição, né? Então esse olhar distante do interesse público é bastante complexo, né? A Assembleia sofre bastante pressão nas galerias, na frente a gente vê a cada votação polêmica, as corporações tomam as ruas. Os bastidores. É bastante... O problema maior é nos bastidores o que acontece. Também, mas é bastante difícil. Agora, o que se observa, sim, é uma maturidade. Eu acho que esse tempo já passou. Eu acho que o tempo esse de que se votava tudo de qualquer jeito, isso acabou já, acho que no governo Sartori ficou muito claro isso. Foi um divisor de águas para isso. As consequências agora nas aprovações vêm sendo nesse sentido também. Então, acho que isso já passou. Acho que a grande dificuldade é encontrar soluções aqui para frente, né? Acho que ela passa sim por algumas restrições e passa pelo desenvolvimento econômico que depende um pouco de cada um de nós, mas depende do todo, né? Marco Bortoluzzi, é Marco sem S, é um singular que é plural. Marco, a tua posição como empresário aí, que tu cresceu na crise, né, Marco? Tu cresceu em todos esses anos de crise. O Marco veio lá de baixo e avançou tipo o Wilson, quando era pobre, era Wilson. Era Virso. Depois ganhou um pouco de dinheiro, virou Wilson. Agora é Wilson. Né? Isso demonstra a evolução. Mas foi assim, crescesse na crise. Tivemos um crescimento muito grande aí na crise. Mas só para... Tu começaste com o que, Marco? O nosso negócio principal é distribuição. Nós somos distribuidores no estado da Michelin, da Motu, que é uma francesa, da Castrol. Tu começaste como empresário nesse setor? Que é do grupo da BP, né? British Petroleum. E já estamos há 35 anos nesse ramo. E temos filiais em Santa Catarina, filial no Paraná. Que ano começou a tua empresa? 35? Isso aí vai dar 80 aí? A nossa empresa começou em janeiro de 83. 83, Então, e temos filiais em 5 estados. E fazer uma colocação só do debate aí. Vamos colocar em shopping de atacado. Shopping de atacado é um shopping que tu compra para revender para as lojas, né? Em Santa Catarina tem 17 shoppings de atacado.
O Rio Grande do Sul tem 3 jovens atacados. Então, o porquê disso? Isso que era a pergunta que eu ia fazer. O porquê disso? A diferença dos impostos. A diferença dos impostos, No meu setor, por exemplo, automóveis, fatura menos que Santa Catarina, que tem 2/3 da nossa população. Então, governar não é aumentar impostos, é racionalizar impostos. Então nem vamos discutir se a culpa é daqui, é dali. Eu acho que todos somos culpados, né? Mas tem que melhorar. Eu acho que o Rio Grande do Sul tem um potencial muito maior. O Rio Grande do Sul é um estado que ele é autoprodutivo em praticamente tudo, né? Tem um povo trabalhador. Eu acho que dá para sentar e melhorar. Inclusive, nessa fala, uma vez nós conversamos com o Pedro e com o Sartori numa mesa, num jantar sobre isso aí, sobre esse assunto que nós estamos falando aí. Perfeito. Vamos ao Dr. Luquezzi. Eu acho que o Rio Grande está igualzinho aquele time que o começa a Luquezzi, perder. eu sou um parente, dirige hoje um dos grandes conglomerados de saúde do Brasil, que é o Complexo Santa Casa. E é isso que eu quero falar. Eu acho que houve uma mudança progressiva de atitudes do gaúcho em relação ao Rio Grande. Aquela pujança, aquele orgulho. Não pergunte se quem você está conhecendo é gaúcho, porque se for, está na cara. Se não for, por que humilhar? Né? Aquilo desapareceu no Rio Grande. E nós começamos a contar a nossa queda. Nós éramos o primeiro estado de educação no país, agora somos 13º. Nós éramos não sei o quê, agora somos... Agora, a qualidade de vida do interior do Rio Grande é imbatível. Nós temos o agronegócio bombando o interior do Rio Grande. As pessoas vivem igual ao meio oeste americano. A qualidade de vida da nossa população, de modo geral, é boa. Mas houve uma perda progressiva de esperança. E começa esse jogo, é como o time começa a perder e perde para um time da segunda divisão. Bom, aí começa... E isto se instalou no Rio Grande. Então eu vou falar sobre o que eu conheço bem, que é a minha instituição, que eu ajudo a dirigir, que é a Santa Casa. Na Santa Casa nós fizemos um mecanismo exatamente contrário. Nós vamos criar aqui o maior centro hospitalar do Brasil e da América Latina. O que aconteceu? Catamos dinheiro federal, catamos dinheiro todo, doações, voluntários, etc. O que aconteceu? Hoje, Santa Casa é um dos maiores centros hospitalares da América Latina. Nós superamos o faturamento anual de 1 bilhão esse ano. Nós temos um parque de tecnológico invejável. Nós investimos anualmente 50, 60 milhões só em tecnologias. Nós financiamos o SUS em 140 milhões por ano. Botamos dinheiro pela janela, porque essa é a nossa missão. E ainda damos um lucrinho no final de 8, 10 milhões. Passam 25 mil pessoas por dia lá e 5 mil automóveis. Bom, então eu costumo dizer para o nosso pessoal, eu dirijo 3 unidades de Santa Casa. Santa Casa tem 10 unidades, eu dirijo 3. Hospital Santo Antônio da Criança, Hospital São Francisco e a Casa Madre Ana, que é uma casa de apoio que recebe crianças pobres do Brasil todo. 27 estados vêm lá para se tratar na Santa Casa e são abrigados lá, etc. Completamente autossustentável. O que acontece Vocês não leiam a coluna ruim do jornal, vocês só olhem para frente. Aqui dentro do muro, nós estamos só crescendo e estamos só planejando o futuro. E nós estamos pensando grande. Nós criamos há 2 anos, 1 ano e meio, com a presença do Paulo Sérgio, o Instituto Brugada. Trouxemos a tecnologia de Barcelona na área de arritmias. Hoje já somos o maior centro de arritmias do Brasil em 1 ano e meio. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Por que o Renato fez um aqui, não deve ter feito na Santa Casa, e depois teve que ir para o Rio para corrigir? Estava com outros médicos de outra equipe. Se tivesse aqui, teria sido um só. Livre concorrência. Teria sido um só. Eu estranhei o Renato ter feito isso. Ele não pode escolher, claro. E foi para o Rio fazer com um ilustre colega, que tem metade da experiência nossa aqui. O que vão fazer? Isso faz parte. Não, e a primeira dele não deu certo. A primeira. Não deu certo. Como é que chama? Ablação, né? Então hoje nós estamos... Já estou com termos médicos, já estou sabendo. Tanta convivência com o doutor Luquezzi. Agora nós estamos com um projeto que é um projeto vencedor, vai ser o primeiro no Brasil, o Instituto de Medicina Fetal, porque hoje nós estamos corrigindo efeitos intraútero, porque depois que a criança nasce fica muito mais fácil de fazer sobreviver.
quando a criança nasce com os defeitos todos já alterando a estrutura do coração, do pulmão, o neurológico, etc., é muito mais difícil corrigir. Então, já existem procedimentos feitos intraútero. Nós nos associamos com uma unidade materno-fetal de Barcelona, que é uma das maiores do mundo, que faz 140 cirurgias fetais por ano, e estamos instalando na Santa Casa, já está bem adiantado, em abril nós devemos começar o atendimento de mães com fetos doentes. Então, isso aí é um negócio diferente. De resposta aí, porque ele deu uma fala, ou ele não foi entendido, ou ele levou porrada do Ruga. Por quê? Não, eu concordei com tudo que ele... Não pedi direito de resposta. Bom, mas eu estou admirando o trabalho. Como sou irmão da Santa Casa... Não, mas não é Santa Casa, é o que as contestações aqui, especialmente do nosso vice-governador. Eu respeito a opinião dos outros, mas continuo com a minha. Eu gostaria de recuperar a primeira fala do Luquezzi, depois eu vou contrapor um pouco a minha posição. Luquezzi, olhando para a Santa Casa nos anos 70 e 80, teve um passado muito negro. Lá naquela época, que eu me lembro, o Dom Vicente Scherer foi um dos provedor, não sei em que época foi, e a partir daí começaram a trabalhar gestão. E o resultado, no meu entender, da Santa Casa é fruto daquele processo, que foi um processo vindo ao longo do tempo e que habilmente o Dr. Luquezzi, casualmente, quando ele entrou, deu uma transformação bastante grande. Então, eu enfatizo a importância da gestão para poder se viabilizar uma série de coisas e o envolvimento da sociedade como um todo. O exemplo, Ruga, da Santa Casa, para mim é um exemplo vivo. A sociedade, quando encontrou um líder de credibilidade, se olhou para ela e tornou ela uma entidade pública de um nome fantástico, talvez seja o melhor do país, né? No que eu entendo. Então, para mim, isso é mero. Agora, voltando com relação a coisas que me incomodam bastante, esse negócio de imposto, nós vivemos hoje num país de guerra fiscal. Um estado que não tem indústria, ele zera o ICMS. Se nós não temos indústria, não sei do que, nós zeramos o ICMS. É uma competição que, no meu entender, não diz, espelha o que efetivamente deve ser feito. Olhando para trás, no período de governo, o nosso ICMS era 18%, continua 18%, mas o ICMS médio era 11,22%, porque tem uma série de incentivos fiscais que tornam o Estado mais competitivo. Se nós olharmos, nós temos 66% de máquinas agrícolas só no Rio Grande do Sul. E assim nós vamos numerando uma série de coisas. E nós pontuamos algumas coisas negativas. Eu volto a frisar. Se nós, empresários, nos uníssemos para o todo, nós vamos na Secretaria da Fazenda, vamos no governador de plantão e fazemos a transformação. O que não acontece no atacadista? Porque o varejo não quer. Eu já fiz esse exercício quando eu era vice-governador, consciente da responsabilidade que nós íamos fazer. Nunca se negocia só com uma parte, tem que trazer as duas partes. Nunca houve acerto do atacadista com o varejo. A quem que o governador de plantão deve tratar? Deve tratar o todo. Se ele resolve o varejo, ele prejudica o atacado. Se ele resolve o atacado, prejudica o varejo. Como nós devemos agir? Ruga, se tu for secretário da Fazenda, tendo que pagar folha, que está com 45 dias de atraso, como fazer? Porque tu não pode, por decreto, fechar uma empresa. Nós fechamos 7 e tem gente ainda discutindo se as 7 empresas devem estar abertas ou não. Então não é uma coisa, simplesmente um ato de vontade política. Acho que o governador Eduardo Leite, embora não concorde com as promessas, eu concordo com a forma que ele está encarando, enfrentando, tendo coragem e desafiando. E envolvendo a Assembleia, que hoje está num outro momento. Hoje nós temos mais partidos com uma visão de um Estado um pouco mais adequado ao que cabe no bolso do contribuinte. Uma coisa interessante, né? Quem era contra as medidas do Sartori lá atrás, hoje é a favor das mesmas medidas. De um governo, quer dizer, é político, lamentavelmente coisas são políticas. Não sei se é só isso, eu acho que é uma evolução. Não, é eu que estou afirmando. Não sei se... A afirmativa é minha. Eu sempre, quando eu julgo alguém, eu quero ficar na posição daquela pessoa. Como eu agiria se eu estivesse naquela posição? Tem Nunca... nós, que trabalhamos muito junto, o governo e eu, não conseguimos viabilizar o IRGA.
que para mim é um monstrengo que está aí, porque nós colocamos no nosso governo a gestão escolhida pelos produtores. Nós não conseguimos fazer a reforma do IRGA. E está de novo essa novela, porque o produtor quer uma coisa, a indústria quer outra. Eles têm que ter encontrar um acordo. Para mudar um hábito, ouça esse recado da Unimed. Mudar um hábito é vencer desafios todos os dias. Eu desafio você a colocar mais cor no seu prato. A fazer amigos no modo offline. A respeitar o planeta, nos mínimos detalhes. A fazer da gentileza uma prioridade. E mesmo quando parecer impossível, ser mais forte que o sofá. Acesse mudeumhabito.com.br e escolha um desafio para você e compartilhe. Cuidar de você. Esse é o plano Unimed. Viu só? Aqui o bem-estar está sempre em pauta. E como nós estamos tecnologicamente bem avançados, nós temos que trazer as informações do seu conselho, Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul. Plantão Cremers. Os problemas da saúde no Brasil não se resolvem com a simples contratação de mais médicos. Não faltam médicos, falta estrutura, condições de trabalho. A abertura indiscriminada de mais faculdades de medicina tem feito a qualidade da formação cair consideravelmente. Precisamos priorizar a excelência. É exatamente isso que o Cremers defende. Acesse por maissaude.com.br e saiba mais. Eu diria muito mais. Há vinhos do mundo, viu, doutor José Pablo Cairoli? Há vinhos do mundo é como todos nós, apaixonados por vinhos. Apreciamos os melhores Malbecs argentinos, singular Carmenado do Chile, os tradicionais vinhos de Portugal, os inconfundíveis são as champanhes da França. E não dá para esquecer, ele esteve lá agora em Punta del Este, os tradicionais tanás uruguaios. E a melhor expressão da nossa serra, da Serra Gaúcha. Por isso, trabalhamos para que você aproveite os melhores rótulos do mundo. Saiba mais em www.vinhosdomundo.com.br. E agora vamos ao nosso próximo quadro que o Dr. Lucchesi vai anunciar para todos nós. Dr. Gilberto Schwartzman, ao vivo e a cores. O nosso quadro de saúde. Tudo bem, Paulo Sérgio? Sabe que uma fã do teu programa me encontrou no Shopping Moinhos e perguntou se as recomendações que eu dou sobre os exames preventivos do câncer são as mesmas para quem tem muitos casos de câncer na família. Uma pergunta muito interessante, Paulo Sérgio. É importante esclarecer, quem tem 2 ou mais casos de câncer de intestino, mama ou próstata, por exemplo, em familiares diretos, por exemplo, irmã, irmão, pai, mãe, tio, avô, deve fazer os exames preventivos mais cedo. Ou seja, não deve esperar pelas datas recomendadas. É melhor fazer os exames preventivos mais cedo. O bom é procurar um médico e perguntar mais sobre isso. Boa pergunta da espectadora do teu programa, hein, Paulo Sérgio? Um abraço. Cooperando Unicred, chegou um grande momento. O último sorteio do Unicred Collection é no próximo dia 25. A promoção foi um sucesso. E chegou a hora dos prêmios mais incríveis da coleção. Vales viagens e valores equivalentes a uma Mercedes GLA 200 Style e um Jeep Compass Sport. Já pensou em começar o ano com um desses prêmios? A Unicred está na torcida para que seu 2020 seja de muita prosperidade. O presidente Bolsonaro jogou para os estados. Por que o combustível é mais caro em determinados estados, especialmente no nosso caso aqui no Rio Grande do Sul? Por que a energia é mais cara no Rio Grande do Sul? Tudo por causa do ICM. O Ministério Público, que a gente sabe pode agir de ofício, por que não age de ofício numa questão dessa? É interferência em outro poder? Acho que vocês já são um quarto poder há muito tempo, né? Mas no valor do ICMS? É? Não, nós não temos iniciativa para isso. Então deixa a sociedade... Não é deixa, é que cada um tem o seu papel. E o nosso papel é fiscalizar a legislação, a constitucionalidade. Mas são decisões políticas, estratégicas de quem está no comando do Executivo. Exorbitar pode. Como? Que exorbitar pode. Quem é que fiscaliza o governo tocar no ICM dessa forma? É que a energia, a fiscalização dela é nacional, tem as agências nacionais, né? As agências nacionais que são as reguladoras. Essas querem morder mais e mais e mais, essa que é verdade. Elas foram uma criação moderna, essas agências de regulação, ela tem uma composição heterogênea. São simples extensões do governo. E ela, mas isso... Só para complementar, doutor Marcelo, nós participamos da CPI da telefonia, que discutimos muito isso. Só para complementar, doutor Marcelo, que nós participamos da CPI da telefonia e as agências reguladoras
lamentavelmente, nos últimos anos e décadas, elas foram politizadas. Na verdade, seriam agências para modular o serviço, para agir em caso de exorbitância, mas como elas foram politizadas, ficaram muito a serviço dos governos. E aí o interesse da sociedade acabou ficando em segundo plano. E nessa, o Hernani lembra bem, né? Ele foi o relator da CPI da telefonia, nós trabalhamos junto nesse período, a dificuldade que era deles darem bola para o Estado, né? As agências. É a centralização num país continental como o nosso, quer centralizar as coisas. Então, essas agências nacionais, nós não temos interferência. Eles, para vir aqui, é uma dificuldade enorme. Colocam ops, colocam, às vezes, um segundo, terceiro escalão para fazer a negociação. Realmente, é algo que fica fora, Paulo Sérgio, da atividade direta do Ministério Público. Eu acho uma coisa, deputado Hernani. O país era um país totalmente fechado, dominado ainda por Brasília. Tu não faz uma transformação por um passe de mágica. É uma geração para fazer essa mudança. Nós ainda continuamos com um país centralizador. Não é concebível nós pagarmos por prestação de serviço, por estacionamento, PIS e COFINS. Paga 17,35% o estacionamento que nós pagamos de todo o serviço. Se efetivamente eles emitem nota, pagam 17,35%. Para quê? Se esse recurso vai para o governo federal. Então tem uma série de anomalias na burocracia de impostos que precisa ser reavaliado. Nós temos mais de 5 mil prefeitos para buscar recursos. Não é no seu estado, é lá em Brasília que tem que pagar. Até quando isto vai mudar? A própria questão da Lei Candir, a gente não consegue avançar, passa governo. Eu falei muitas vezes isso. O que acontece, às vezes as bancadas federais acabam se aliando aos executivos por razões, às vezes, não muito claras, e não fazem a cobrança efetiva das posturas. Lei Candir, nós estamos há quantos governos e se fala nisso? É lei e não está regulamentado. Mas aí o nosso Estado, que é produtor, os recursos não ficam aqui e a gente não consegue se mobilizar de forma adequada para cobrar isso, que seria uma solução imediata para a agudização da crise que está. E vê que barbaridade o presidente Bolsonaro disse. Vamos reduzir o combustível, reduzindo o ICMS dos estados. Isso é uma barbaridade. Como é que ele diz uma coisa dessas? Porque não é no governo federal. Por que não reduz lá? Eu vou só para recuperar. Eu trabalhei mais de 30 anos na atividade de distribuição e tenho conhecimento que não é só o imposto de Santa Catarina com o Rio Grande do Sul. Aqui, as distribuidoras trabalham com uma margem de rentabilidade maior que Santa Catarina. Então, se nós formos olhar, e aí eu acho que é um dever do empresário ser mais atento, ver quanto que a distribuidora entrega o produto num posto aqui e quanto que a distribuidora entrega a mesma bandeira. Vai ver que aqui a margem dela é maior. Isso é uma coisa que está escura, obscura. Então, eu acho que a gente tem que provocar isso, porque a gente fica ouvindo sempre a mesma coisa. E o nosso imposto é igual a de 4 estados, então não é o nosso mais caro. Ele se torna mais caro em Santa Catarina porque as distribuidoras têm uma margem maior. Porque aqui tinha uma empresa que tinha o controle, era líder de mercado e dominava o mercado. E isso continua, uma empresa dominando isso. Então não se muda. É uma concorrência? É uma concorrência. Se nós defendemos a concorrência, nós temos que estar de acordo. Mas então a gente tem que ir mais a fundo, porque é muito fácil dizer, não, o imposto, é o imposto. Não é só isso. É verdade que é mais caro, mas não é só isso. Bom, e aí, Hernani, o que a Assembleia pode fazer? Nós temos uma situação que o Cairoli colocou anteriormente, que é essa guerra fiscal entre os estados. Na verdade, como uma federação, nós tínhamos que ter... É necessária a guerra fiscal. É necessária, mas ela provoca algumas distorções. Por exemplo, no passado, no setor do arroz... Se o Rio Grande do Sul já fica fora de quase tudo sem guerra fiscal, aí sim. Mas o que acontece? Nós estamos aqui no fim do mundo. Tio. Não, ok. Mas no setor do arroz, São Paulo, que não produz arroz, ele praticamente zerou as alíquotas para as indústrias de arroz. Muitas saíram daqui e foram para lá. E como é que o Estado vai fazer isso aqui? Nós perdemos muitas indústrias, porque eles não tendo produção de arroz lá, é simples zerar um setor que eles não têm movimentação nenhuma. E por que nós zeramos as que nós não temos aqui?
Mas aí exatamente o que está se trabalhando em nível nacional é para diminuir essa guerra fiscal, porque senão vira uma coisa incontrolável, porque aí cada estado começa a criar as suas condições para aqueles setores que não têm nada de produção. Se não tivesse guerra fiscal, tu acha que a GM estaria aqui? Bom, aí ela escolheria... Tirando... A Ford foi embora daqui pela guerra fiscal. Mas hoje está muito a guerra fiscal em cima do... Para todos. Não, e outra, Paulo Sérgio... Se não tivesse guerra fiscal, ficaria tudo concentrado em São Paulo. Exatamente isso. Quando um empreendedor vai fazer um investimento, a questão tributária é importantíssima, mas não é só isso. Tu vê as condições de desenvolvimento humano, de inovação, de segurança, de educação. São outros indicadores também que pesam na decisão de um investimento. Claro que a questão tributária ela é muitas vezes determinante para... Cada vez nós estamos mais prejudicados se essa a sua tese prevalece. De outros indicadores, os indicadores são terríveis. Pois é, mas temos que trabalhar para mudar isso. Olha a nossa educação. Nós já fomos... Mas a gente fala tanto em educação, mas a qualidade da mão de obra nossa é disparada melhor do país. Sem dúvida, isso tá? é melhor. Então isso quando se fala muito educação, a educação privada está um desastre. Então não é pública. Tirando o Colégio Farroupilha. Não, ela tem alunos do Colégio Farroupilha que foram para os Estados Unidos e tiveram que atrasar um ano. Então não é verdade isso. Nós estamos muito Olha que eu vou chamar a dona Goia para discutir conosco. Nós estamos muito Nós já acabamos com o Fernando Lemos por causa disso aí. Eu e ela. Nós estamos muito atrasados com a educação, mas o resultado ainda nós temos uma qualidade de mão de obra superior de todos os estados. Isto, com o passar do tempo, nós vamos perder também, porque os outros vão crescer. Mas por que se nós temos a mão de obra melhor do Brasil, por que é o resultado da educação no Rio Grande do Sul tão ruim? Mas é a mão de obra espetacular. Sim, mas a mão de obra é boa da educação que aconteceu. É que a evolução está sendo negativa. E não é o setor público. Qual é o gimo que o senhor prefere? O Penetril, o Cupim? O Penetril é bom. Qual é o teu gimo? O limpa-vidro? Cupim, para limpar essa coisa errada que tem que matar os cupins. Os caras de pau? Matar os caras de pau. O teu, qual é o teu? O teu gimo lava-louça? Gimo lava-louça, o teu? Limpa-móveis. Limpa-móveis. O seu? Eu estou na linha do combater os caras de pau. Mas sabe o que é? Quem é Penetril. Quem é produtor rural é o desencravante, aquele é o gimo, né? Na praia, o Penetril, em Porto Alegre, o Cupim. Aí inverteu. Tá, entendi tudo. E o teu, Marquinhos? Penetril. Aliás, antes de ontem, tu usasse o Penetril, né? Vamos ao ponto final com Gimo, qualidade comprovada. Ponto final, oferecimento produtos Gimo, qualidade comprovada. E agora, no ponto final, nós vamos começar com o doutor Marco Bortoluzzi, que já tinha... Não, quem pediu a palavra foi o Marcelo. Também pediu, mas começa por ti, o ponto final. Bom, Paulo, eu queria agradecer a presença aí, dizer que foi uma honra participar aqui. A honra foi nossa, tê-lo aqui. Não. E parabenizar o doutor Lucchesi aí também, porque, que belo trabalho aí, doutor. Que belo trabalho prestado para o Rio Grande do Sul. Eu estava ouvindo atentamente a sua fala. Parabéns. E em seu nome, a toda a sua equipe de trabalho. E a sua continência vai para quem? A minha continência vai para o Paulo Sérgio. Não, aí não vale. Paulo, não vale. Grande comunicador, cara com uma relação, com uma competência exemplar. Eu sou um cara extremamente inibido. Não. Eu tô até, eu não sei onde me enfiar com isso. Paulo, vai para ti, Paulo. Tá muito bem colocado. Não tô vermelho? Parabéns, Paulo. Parabéns. Obrigado, Marquinhos. Doutor Marcelo. Eu queria mandar um abraço à senhora Marileia Sperbi Rubim, é uma telespectadora permanente, é mãe do... Rubim, mãe do procurador Daniel Rubim, que ela não nos perde. Meu novo ídolo. Gente boa, gente fina, meu querido colega. Eu queria só uma frase em relação ao tema anterior, né, da guerra fiscal, porque eu acho que isso é bastante delicado. E pela experiência, que não é tão grande que eu tive, mas nessas questões enquanto gestor no Estado, a guerra fiscal ela oportuniza o empresário predador. Com todo respeito aos que estão aqui, porque ele fica esperando quem é que vai dar mais vantagem
para que ele, de alguma forma, se estabeleça lá. Eu tenho essa visão e quero dizer eu sabia isso. que eu não ia conseguir terminar o programa sem brigar com o nosso procurador. Eu entendo, já percebi isso. Empresas que não precisavam de incentivo nenhum, não precisavam de centavo nenhum, porque têm condições de se envolver e acabam Aí viriam o Rio Grande do Sul. Não sei, mas viriam para São Paulo, como disse. Não, mas aí nós vamos cada vez, um tem que ceder mais que o outro. Um tem que ceder mais que o outro para que eles se estabeleçam, para que tenham vantagem que na sua atividade não precisariam. Isso é igual a concorrência, isso é igual a licitação, isso é igual a pregão eletrônico. Não, desculpa que não é, porque tu está abrindo mão de recursos do Estado. Mas que abrindo mão? Tu está trazendo o que não tem. Não, mas aí que tá. O que não tem, tu está disputando de uma forma muito complexa, às vezes até desleal, entre os outros entes públicos. É a minha opinião, enfim, nós estamos aqui no debate e eu queria registrar isso. Tem todo o direito. A minha continência? É, claro. Hernani Pó, querido amigo, deputado, secretário da Agricultura, dos jovens brilhantes políticos desse Estado, que assume agora, no dia 3 de fevereiro, a presidência da Assembleia Legislativa. Né? Pode contar conosco, tu sabe disso. Boa sorte, amigo. E a tua experiência, a tua competência vai ser fundamental nesse período aí de tão turbulente aí do nosso Estado. Hernani, aí já faz o teu agradecimento, ele já faz o seu voto. Bom, queria agradecer aqui a deferência do Dr. Marcelo e parabenizar pelo trabalho. Nós, na verdade, no período que estivemos, vice-governador Cairoli no Executivo, trabalhamos de forma muito integrada e procuramos chamar e unir todos os setores. O Ministério Público foi um exemplo. Aliás, as instituições elas estão mudando também o seu perfil, a sua forma de trabalho de forma mais coletiva, e eu entendo que isso é um caminho que encurta a busca de soluções. Então, eu quero lhe agradecer, assim como reconhecer esse trabalho que o Marquinho Bortoluzzi, querido amigo, faz aqui, em nome dele, o Ruga, o Wilson Ferrarim, empreendedores, empresários que geram oportunidades de trabalho. Eu acho que isso é um fator determinante, né? Se nós quisermos e vamos mudar essa realidade, vamos trabalhar para mudar essa realidade que o Estado se encontra, o nome dessa mudança é progresso, é desenvolvimento, é geração de emprego e renda. Esse é o caminho para que nós possamos mudar a realidade, Dr. Luquezzi, e fazer com que instituições como a Santa Casa, que o amigo faz um excelente trabalho lá, possam continuar, né, atraindo inclusive pessoas de outros estados para vir aqui buscar o seu atendimento. Isso não é por acaso, isso é o resultado de um longo trabalho, de uma equipe qualificada que traz, Paulo Sérgio Pinto, essa condição de nós termos aqui no nosso estado, né, seja na área da saúde ou em outros setores, uma referência. Então, fico muito feliz de estar aqui. Vamos precisar muito, o Parlamento Gaúcho, a representação que nós temos lá na Assembleia, hoje, do apoio de todos os setores. Né? A união do setor público com a iniciativa privada é que nos vai dar uma condição melhor da gente superar as dificuldades. E eu quero aqui prestar minha continência a uma pessoa que eu pude conhecer mais de perto, porque convivemos, e eu, em cima de um fato que me marcou muito, Cairoli, naquela reunião memorável que fizemos lá no 21º andar lá do Centro Administrativo, onde começamos o processo, né, deflagramos de uma forma mais intensa o processo da busca da evolução do status sanitário aqui no Rio Grande do Sul, para que o nosso estado pudesse se tornar livre de aftosa, sem vacinação, né, colocando o nosso estado num outro patamar, inclusive fazendo com que nós possamos transformar mais os grãos que aqui produzimos, Wilson Ferrarim, de soja, de milho, em carnes, né, porque quando o Rio Grande do Sul atingir, e está muito próximo disso, a condição de livre de aftosa sem vacinação, as nossas indústrias de transformação vão acessar mercados que hoje não conseguem, e isso vai trazer um resultado muito positivo aqui para o Rio Grande do Sul. Então, a minha continência ao Dr. José Paulo Cairoli, querido amigo, vice-governador, com o qual não foi uma nem duas, foram várias vezes que estivemos juntos no governo Sartori, trabalhando pelo agro e por outros setores. Então, ao amigo, aí vai a minha continência. E o Hernani Polo foi uma pessoa que sempre se referiu ao governo, sempre o governo Sartori Cairoli, todas as vezes. Isso me chamou a atenção. Ninguém fez isso, sempre governo Sartori Cairoli. Então, essa continência aí é magnífica, hein? E vindo do Hernani, que é uma pessoa que tem toda a nossa consideração. Então, para os seus agradecimentos, seu ponto final. Bom, primeiro quero agradecer, Paulo Sérgio, essa oportunidade,
que nós refletimos um pouco sobre o Estado, sobre as nossas posições, nossas atitudes, porque nós somos parte desse processo. Acho que foi muito bom, muito rico poder dialogar com todos os agentes que aqui estão. Vejo que é possível, sim, nós avançarmos, e nós estamos avançando, talvez não com a pressa que nós gostaríamos, mas dentro daquilo que é possível ser feito. Eu, na linha do que o deputado Hernani falou, eu tenho a consciência e a firmeza de dizer que a Assembleia estará, a partir de fevereiro, em boas mãos. Eu conheci esse jovem ainda suplente, depois esse jovem assumindo a posição de deputado e depois do trabalho que ele fez na Secretaria da Agricultura, que ele, além de contribuir pelo desenvolvimento e crescimento da agricultura, ele foi um parceiro do nosso governo em outras oportunidades, não somente no setor primário, também é a responsabilidade dele. Então eu queria dar os parabéns a ti, e a minha continência vai ao Dr. Lucchesi pelo brilhante trabalho, pelo resultado humano e real que dá na Santa Casa, que é orgulho para todos nós. No meio de tantas coisas não tão boas, nós podemos citar as coisas boas. Se nós citarmos várias vezes o trabalho da Santa Casa, nós estaremos desenvolvendo e crescendo o nosso estado do Rio Grande do Sul. E ao senhor e à sua equipe, parabéns, e que continue brilhante da mesma forma que é, e que dure mais 20 anos para a gente poder, daqui a 20 anos, meus filhos se lembrar que eu tive aqui elogiando e reconhecendo o seu trabalho. E a continência do Cairoli é minha também, então já estou prestando aqui minha continência a Fernando Lucchesi. Eu quero deixar uma última palavra no sentido de que só ganha partida quem acredita no time. Tem que se acreditar nesse time. O Rio Grande do Sul é o melhor estado do país. Nós fomos acreditando em pessoas que disseram o contrário, que agiram contra isso. Nós precisamos ser otimistas. A minha continência vai para os otimistas dessa mesa. Eu ia dar continência, sem dúvida, para o meu vice-governador. A continência é o Ruga. Não, o Ruga é otimista também, só que ele vê de uma forma muito dura, porque ele vive isso na Federação. Mas eu quero mencionar o fato de que o Hernani sempre me passou esse otimismo. Tu sempre me passaste isso, Hernani, sabe? Sempre uma coisa assim, estou construindo. Isso é fundamental para o Rio Grande hoje. Esse Ferrarinho aqui, vocês não viram a manifestação dele? É o próprio otimista, ele transmite isso, ele fala isso. O Ruga é um velho amigo tantos tempos. Essa frase, não sou meu, sou de vocês. Sou meu, sou de vocês. Aliás, eu vou ligar para ele essa semana para ele almoçar comigo na Santa Casa daqui uns dias, tá? Vou te ligar. E essa frase está imortalizada. E o Cairoli... Já tem o teu epitáfio. E o Cairoli... Eu não sou meu, sou de vocês. Sou de você. E o Cairoli me passa uma coisa muito boa, porque eu fui muito próximo do pai dele, da mãe dele, cuidei deles. E vi todo o crescimento dele como cidadão. De coronel, né? Sem dúvida, um grande coronel. Mas, professor, assim, grande professor. Que deu uma parte do seu tempo para o estado do Rio Grande. Foi professor. Falasse, foi muito importante. Foi professor do Denardi. Professor Denardi. Desse 4 anos da tua vida para o estado do Rio Grande do Sul. Então, eu quero passar isso a vocês. Vocês acreditem no Rio Grande. Vamos reconstruir o Rio Grande. Wilson Ferrarim. Primeiro, muito obrigado por mais uma vez estar compondo uma mesa num quilate que eu não sei medir, mas obrigado mesmo, Paulo Sérgio. Desejar ao Hernani Polo um sucesso, que eu tenho certeza da tua competência, lá do Santo Augusto e eu da Palmeira. Eu peço que o paizinho lá de riba te despeje de balde coragem e grandeza para conduzir a Assembleia Legislativa. O meu é pensar italiano pelo que ele faz para a saúde, para aquele povo que precisa, que não tem, vai lá, a Santa Casa acolhe, faz. Parabéns. Minha continência com a minha alma. Parabéns pela pessoa que o senhor é. Humberto Ruga, o decano da mesa. Tá com idade, Ruga? É? Tá com idade? 84. E jogando bola, caminhando, faz tudo, seu homem, rapaz.
Aquilo também está fazendo? Tudo. Também. Aquilo também? Não vem te exibir também. Não, tá bom. Não vem te exibir. Acredite se quiser. Não é possível. Como diria o amigo, como diria Carlos Ribeiro, impossível. Com a supervisão do Luquezzi. Bom, a minha continência vai... Esse não toma azulzinho, ele toma amarelinho e o beijozinho. Ele leu os três. Quase otimista assim, hein? Foi todo mundo pensando que era pessimista. É verdade. A minha continência vai para a humildade e a modéstia do Hernani Polo, que ao longo dos anos eu tenho aprendido a admirar. E tenho certeza que a Assembleia Gaúcha estará em boas mãos. Mas eu quero dizer o seguinte, para acreditar mais no Rio Grande do Sul e no Brasil, precisamos primeiro do voto distrital. Se não houver voto distrital, não vai melhorar a situação do nosso estado e do nosso país. E precisamos da descentralização do poder central. Para mim, isso é fundamental. E agora, feita a continência também, de novo, parabéns ao Hernani, né, Hernani? Mas o jeton de vocês já está aí, ó. Os folhados, maçã e canela da Zezé, lá de Pelé. Aliás, Pelotas está na moda. Olha aqui, o leite como é o nome da cooperativa lá? Consulate. Consulate. Leite da Consulate, lá de Pelotas. Leite de Pelotas, redundância, né? Com os folhados da Zezé, espetacular. Agora em nova embalagem. Esse é seu, Dr. Cairoli. Hernani, depois de tantos elogios aí, o teu repique. Bom, quero agradecer a todos os amigos aqui e reconhecer também o trabalho que todos fazem. A tarefa ela é difícil, mas ela precisa ser enfrentada e nós precisamos encarar a realidade do jeito que ela é, né? Mas sempre pensando em construir caminhos. Hoje a gente vive um mundo e um país bastante dividido, radical, com muito extremismo, com muito exibicionismo, e nós precisamos pacificar os ânimos, né, fazer com que o processo eleitoral ele seja naquele momento, naquele período, e passado isso, que nós possamos usar toda a nossa energia para construir pontes, menos muro e mais pontes, menos divergência e mais convergência. Esse é o caminho para que nós possamos fazer com que o nosso Rio Grande e o nosso país consiga superar as dificuldades. Nós vivemos Eu não posso perder. Tu viu a Kombi lá, tu que é revendedor Volkswagen? Olha que espetáculo, aquela Kombi passou aí. É antiga. Oh, que Kombi linda, com cortininha, com tudo. E nós vivemos num país, e especialmente aqui no nosso estado do Rio Grande do Sul, que é um país abençoado por Deus, um local abençoado por Deus, né? As nossas características aqui, Paulo Sérgio e telespectadores, de clima, de solo, de culinária, de diversidade étnica, né? De uma terra de empreendedores. Nós vivemos em um estado, em um local de empreendedores, né, Dr. Luquezzi, na área da saúde, mais uma vez aqui o nosso reconhecimento. Então o que nos falta é união, é solidariedade, né? E eu tenho repetido uma frase do João de Almeida Neto, até que eu ouvi ele dizer num determinado encontro que nós tivemos, de que quando o adversário se dão as mãos, a solidariedade fica acima da rivalidade. E é o que nós precisamos, ser mais solidários, pensar no nosso estado, pensar no nosso Brasil de forma coletiva e fazer com que a gente possa retomar o crescimento e o desenvolvimento. É isso? Parabéns mesmo. Eu quero dizer que, acreditando no estado do Rio Grande do Sul, o Grupo Ferrarinha, Agrofel principalmente, fez uma parceria com uma empresa chamada Bung, que é uma das maiores empresas do mundo, para trazer capital para o estado do Rio Grande do Sul. Então, a Agrofel hoje tem uma parceria. Roberto Ruga vê com quem ele está lidando. Roberto Ruga, acredita que eu estou fazendo isso. Trouxemos a Bung de volta para o estado do Rio Grande do Sul. Ele pensou que tu tinha ido embora do Rio Grande do Sul para o Mato Grosso. Está aí, viu, Ruga? Eu vou casar com ele na próxima. Bom, é o problema de vocês. Se vocês querem sair do armário, o problema não é meu. Assumam. Viu? O que o Pampa Debates proporciona? É uma convergência. Não tem perigo. Eu vou ligar para o Clóvis Tramontina para Ele tem 84 anos, não tem problema de casa. Não, eu terminado o programa, eu vou ligar para o Clóvis Tramontina para fazer essa denúncia. Falei com ele agora também. Não, mas vou ter que entregar. Ele achou que seria ele o eleito, agora foi eu. Agora, só para encerrar,
olhando nos olhos. 8 partidos estão atrás de ti. Para qual partido vai José Paulo Cairoli? O meu partido continua sendo o Rio Grande. Mas não adianta, ele tem uma rica cara de arenista, tia. Eu acho que tu vai pro PP. Tu tá falando muito com o Celso Bernardi. Muito. Mas eu tenho que reconhecer como um homem público da maior envergadura, habilidoso, e consegue unir, fazer a convergência tão difícil dentro da política. Ele seria bem-vindo na Arena? Com certeza. O Cairoli é um quadro qualificado e é sempre bem-vindo ao nosso partido progressista. Como não Arena? Para mim é Arena e pronto. O Paulo... É a Redentor, é a Arena. O Paulo Sérgio. Tudo assim. O Paulo Sérgio, o Marco Bortolucci me pediu como é que estava o Mário. Você deve ter informações recentes. E comunica por que o Ney Mânica, nosso querido amigo, não está no programa. Porque eu dei uma folga para ele, porque a legislação trabalhista é forte. Ele estava com 2 folgas atrasadas. Ontem, aqui na chegada, um cidadão abordou o Ney Mânica e disse: pô, queria lhe cumprimentar que o senhor está participando mais do Pampa Debates do que o Paulo Sérgio Pinto. Então, um abraço, Ney Mânica. Estamos encerrando o Pampa Debates de hoje, agradecendo ao nosso futuro presidente da Assembleia, Hernani Polo, presidente do Conselho da nossa Federação, meu chefe, Humberto Ruga, Wilson Ferrarim, dono da nossa Agrofel, agora em parceria com a BUM. Quem é que está mandando mais a tua, BUM? Negativo, eu vou entregar a velha mané para a mãe. Esse é bom. Doutor Fernando Luquezzi, satisfação tê-lo aqui, doutor Fernando Luquezzi. Pô, esse homem eu tenho admiração, é meu salvador, esse é meu herói, sabia? O Luquezzi... Eu também, né? Coisa do coração, né? Mas eu, como sou Nas coisas do coração, quem fala mais alto não é a razão, é Fernando Antônio Luquezzi. Para cima e para o alto, Cairoli agora já no Palácio do Planalto. Esse slogan dele já está lançado aqui. Marcelo Dornelles, nosso querido amigo, campeão de canastra, hein? Eu achei que tu não ia falar isso. Não, deixa eu falar. E tu quer que eu diga? Tu tá louco para dizer que eu sou o troféu abacaxi? Não, o troféu abacaxi é a Zuma Veloz. Vamos deixar claro. A Zuma Veloz, eu sou o segundo colocado. Eu queria ganhar o troféu abacaxi, mas fiquei em segundo, a Zuma me ganhou. Agora é impossível acabar o Pampa Debates agora com essa nova pauta. Mas eu falo, eu sou um cara que não tem problema. Como eu brinco com todo mundo, gosto com todo mundo, eu aceito. Doutor, na canastra eu tenho que fazer a prova dos 9. Não, isso. Olha aqui, ó. Olha aqui, pega o microfone. Eu e o Ney Mânica somos da FIC. Sabe o que é FIC? Não, faço. Federação Internacional de Canastra. Canastrão. Nunca vi o teu nome lá. Mas o senhor está desafiado para ir no meu boteco lá. Tá. Vamos fazer uma canastra. Aqui, ó. Agora o Ney Mânica foi embora, assumiu o Hernani Polo. Eu e o Hernani Polo contra... Monta a tua dupla lá, pode ser tu e o Clóvis. Apanhem os dois, podem se juntar. Vem o de garfo que eu vou dar sopa pra vocês. Bom, Marquinhos, muito obrigado ao nosso Marco Bortolucci aí. E tira a placa do ajustômetro, Marquinhos. Então o Dyer está sofrendo isso. E o Marquinhos começou com combustível e pneus e hoje está no ramo de hotéis, shopping, já ampliou as... Incorporação. Muito obrigado a todos. Nós retornaremos sempre de segunda a sexta-feira com mais um Pampa Debates. Até lá. Pampa Debates Especial Verão Pampa 2020. Oferecimento Kia Sun Motors. Comece o ano de carro novo. CCG Saúde. Medicina de valor. Gente de verdade. Apoio Sesc. A força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Badesul. Agente dá valor para o Rio Grande crescer. Pampa Debates. Oferecimento GBOX. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. E Banrisul Digital. Tudo no seu tempo.